Bom, a gente está aqui com a Vanessa Lasky, ela é psicóloga, organizacional, educadora para jovens. Ela vai falar sobre educação híbrida. Boa tarde, Vanessa Lasky. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco de informação. Muito boa tarde para toda a audiência. É isso aí. Acho que pode começar aí as perguntas para a Vanessa. Ela vai falar sobre educação híbrida. Vanessa, obrigado por aceitar o convite do Edu Santo, Resgatando. E fala pra gente, o que é ensino híbrido? Ensino híbrido, Chiquinho, é a formação desde o ensino básico, ensino fundamental, ensino superior, à distância, online e presencial. O híbrido nos convida a aceitar a educação nesse novo momento pós-pandemia, na retomada das aulas de forma presencial e também continuidade das aulas online. Esse é o Educação Híbrida. Tem uma página no Facebook, no Instagram? Tem? Tenho. Sou mentora de jovens a partir de 13 anos. Eu tenho uma empresa aqui em São José, chama Teenagers Way. Ela está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, @Teenagers Way. Que bacana, depois pedir pro o Herbert colocar na telona para a gente ver aqui. Na telona para o pessoal ver. Daqui a pouquinho, então. Ó, tem gente já participando aqui. Eu perdi aqui, rapaz. Deixa eu voltar lá. É a Inês Amaral, ela falou Conceição dos Ouros. Não é Conceição dos Ouros? Não, Conceição de Minas. Conceição de Minas, ô Inês. Mas Conceição dos Ouros não, também. Não é Conceição de Minas, Cachoeira de Minas. Cachoeira de Minas. Ela falou Conceição, ela falou, não, é Cachoeira de Minas. Cachoeira de Minas, que é o café, a Torra de Minas, onde vem o café, né? Ô Vanessa, e como é que está isso agora, né? Essa nova não, na verdade já existe, né? Muita gente faz EAD, eu fiz EAD, e a gente tem que se empenhar. E como é que é uma criança, né, de 7, 8 anos, como é que você vai cobrar o empenho de uma criança nesse novo estilo híbrido? Eu acredito, Edu, que vem uma necessidade dos pais serem muito mais participativos na educação dos seus filhos. A gente precisa se responsabilizar por essa educação, acompanhar, e os jovens, as crianças, elas vão desenvolver novas habilidades, as habilidades do futuro. Comprometimento, disciplina, autocontrole, autorresponsabilidade. A educação online e a educação híbrida vai trazer o jovem como protagonista da sua educação, do seu desenvolvimento, com a participação dos pais de forma muito mais ativa. Então, isso aí é um modelo de como aplicar o ensino híbrido, né? Sim, eu acredito, Chiquinho, que após a nossa pandemia, né, a gente tem aí uma nova oportunidade também de acompanhar essa educação dos nossos filhos. Então, nós estávamos muitas vezes envolvidos, né, muito com o trabalho, e a educação muitas vezes, né, com a responsabilidade maior, né, a percentual maior depositado nas escolas, e hoje não. Eu acho que é uma relação de muita parceria. Os educadores, eles vão precisar ser extremamente criativos para entreter esses alunos online e chamá-los à atenção. Os pais precisam sim acompanhar essa educação mais próxima, e as empresas também vão ter que buscar flexibilizações para que os pais possam acompanhar, seja no trabalho home office, seja em serviços essenciais, com um rodízio também de seus trabalhadores. Acredito que a educação traz, na pandemia, no pós-pandemia, esse novo modelo. Tá certo. Nós estamos com a Vanessa Lasky, você que está acompanhando ao vivo aqui, diretamente do estúdio da TV Shalom. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, mande para a gente aí nos comentários. Ô Vanessa, e esse ensino híbrido, ele veio para ficar agora, não tem retorno mais, né? Acredito que sim. Acredito que nós já tínhamos isso presente no nosso país. Pós-pandemia, alguns países que já estão na retomada da educação já estão praticando educação híbrida. A gente tem exemplos fora do país, China, Finlândia, Inglaterra, que já promovem a educação híbrida e que com resultados positivos. Os jovens, cada vez mais, em pesquisas, relatam que a educação híbrida também funciona para eles assumem essa responsabilidade e o conhecimento fica muito mais valioso. A aprendizagem é
a conotação que o jovem encontra na educação híbrida. Eu acredito sim que esse formato vem para ficar por um período longo. Verdade, acho que. Verdade. Edu, tem um pessoal acompanhando a gente aqui, nossos amigos que nos acompanham sempre. Deu uma sumida aqui, não apareceu. A Ana Maria Farcas. Boa tarde, queridos Ana Maria, amigos. lá do Vista Verde. Tá dizendo saudades nossas, Edu. Marca aí uma visita, Ana Maria. Só convidar que a gente vai aí. A gente leva o café, né? E você dá um queijinho para nós. Acho que... Aí sim, né? A Fátima Oliveira, boa tarde. Inês Amaral, boa tarde a todos vocês aí. A Fátima Oliveira também, boa tarde. E o Fernando Oliveira, uma pergunta. De Caxambu, Minas Gerais, está nos acompanhando. Legal. Como você acha que vai ser as escolas após pandemia? Tenho um filho de 6 anos, estou preocupado. Excelente pergunta. Fernando, a gente entende que a educação online, ela atinge apenas 60% da população do Brasil, né? Não são todos as residências, né, que dispõem de internet de qualidade para que o ensino seja, de fato, absorvido em tempo real pelas crianças e pelos jovens. Eu acredito que, nesse contexto, os pais vão precisar compartilhar seus conhecimentos, aprender junto com os jovens, relembrar aquilo que nós já estudamos no passado e fazer essa troca com o adolescente, com a criança de 6 anos. É uma oportunidade muito rica de interação em família. Tá joia. Ô Vanessa, eu tive dando uma olhada sobre, preparado aqui para fazer umas perguntas para você. Eu estava olhando aqui, rotação por estações. Como é que é isso, rotação por estações? Rotação por estações é quando a escola ela vai ter que se preparar para que exista esse rodízio entre os alunos, né? Então, o que vai acontecer? Tende as pesquisas, as informações da educação de fontes completamente confiáveis, como Todos pela Educação, decretos do governo, MEC, enfim, conta que as escolas vão ter que se preparar com apenas 20% dos alunos na retomada e, assim, fazer esse rodízio, essa rotatividade das estações que os alunos usam. Então, claro, as escolas vão voltar com todos os protocolos de segurança, muito mais rígidos. Eu acredito que as escolas já eram um ambiente seguro, mas a gente precisa de higienização, segurança para receber essas crianças, para receber esses adolescentes, e isso faz com que essas necessidades sejam preparadas tanto pelas escolas particulares, privadas, como pelas escolas públicas. Isso são modelos de ensino híbrido, certo? Sim. Então, fazer em cima dessa pergunta, então, o que é laboratório rotacional? Laboratório rotacional também tem esse contexto do rodízio, né? A questão rotacional dos laboratórios onde os alunos frequentam. Então, todo o ambiente, Chiquinho, da escola, ele vai ter que ser preparado para esse tipo de educação com rodízio. Algumas escolas tendem a se preparar, inclusive, para ter aula nas suas quadras, nos seus ginásios, em ambientes maiores, para que consigam adequar a educação com segurança para os estudantes. Quais serão as vantagens, Vanessa, do ensino híbrido? Quais serão as vantagens? Edu, eu acredito, né, dentro do que eu estudo na psicologia organizacional, dentro da educação empreendedora, que as vantagens são muito grandes. Então, eu sugiro que os pais aceitem com uma mente mais aberta a educação híbrida, porque as habilidades do futuro, elas tendem a trazer o jovem para esse tipo de comportamento. Na educação híbrida, o jovem, ele tem oportunidade, o jovem, a criança, o estudante, tem oportunidade de desenvolver comprometimento, responsabilidade, criatividade, fazer interações sociais, fazer com que a inteligência emocional esteja muito mais presente durante a sua educação. Então, as vantagens
São muitas. Eu acredito na educação híbrida, eu acredito no desenvolvimento humano do jovem, na geração nativo digital, essa geração que hoje é tão conectada com a tecnologia, ela estava conectada, não vamos dizer no caminho tão correto, né? Eles estavam buscando na tecnologia informações diferentes. E agora, né, alguns pais evitavam tanto que seus filhos ficassem no celular ou no computador, evitavam que os seus filhos tivessem um contato maior com a tecnologia, porque acreditavam que isso poderia atrapalhar a sua educação. E hoje está aí, né? Esse é o modelo, né? Hoje, atualmente, todas as aulas estão online. Acho que avançou, iria chegar nesse ponto se não tivesse a pandemia, iria chegar. Eu acredito. Mas ia demorar aí uns 10 anos, mas agora quer dizer que ele avançou rapidamente, antecipou. Uns 10 anos, pelo menos, né, Vanessa? Antecipou. Como eu disse no começo da nossa entrevista, isso já acontece em outros países. E a educação híbrida também já acontecia no nosso país. Se nós formos pesquisarmos sobre educação híbrida, a gente encontra reportagem de 2016, 2017. Então, isso já acontecia. Veio à tona com a pandemia por se tornar uma necessidade. Então, isso já é uma realidade, já existe no Brasil, já existe fora do país e agora faz parte desse momento que está sendo chamado, né, o novo mundo, o novo normal, né? Vanessa, não dessa proporção, mas já havia bem tempo atrás, 20 anos, 30 anos atrás, um estilo mais ou menos como educação híbrida, que era o telecurso, que a gente assistia na televisão, fazia as aulas, fazia lá as provas, né? Perfeito. Hoje, o governo do Estado de São Paulo, inclusive, ele traz, né, para os jovens que não têm oportunidade de acesso à internet, um canal adicional exclusivo na TV para que ele possa acessar o seu conteúdo educacional. Acho que a TV é Cultura também, né? Isso, exatamente. É o canal da TV Cultura. Então, a educação online, né, seja pela TV ou seja pelo computador, notebook, celular, ela já é uma realidade. E a gente entende, né? Eu sou muito conectada com a educação, leio muito sobre e entendo que, infelizmente, não são todas as residências que têm a oportunidade de se conectar em tempo real, né? As pesquisas apontam que apenas, né, 60% da população tem internet disponível. Mas a TV, por exemplo, a gente tem dados que informam que 90% das residências têm TV. Então, muito bem lembrado do telecurso, né? Era uma ferramenta que, né, eu acho que a nossa geração se lembra, né? Nós somos imigrantes digitais, né? Os nativos são, a partir de 1990, as gerações que nasceram depois de 90 são considerados nativos digitais. Antes de 90, imigrantes digitais. Então, a gente se lembra bastante, né? Das aulas no telecurso, acontecia bem cedinho e a gente, né, quando interessava, estávamos ali conectados com aquele tema. Antes do telecurso, eu acompanho algumas coisas na internet e tal, de programação de televisão, eu estava olhando que em 70, 72 já tinha, só que eu esqueci o nome do curso, mas era tipo um supletivo e tal, mas tinha um outro nome, já em 70 já tinha isso, né? Para você ver como não é uma novidade no nosso mundo, né? A educação híbrida, ela já aos poucos ia se dando presente, e aí as faculdades vieram com o EAD. Era curso de madureza o nome, curso de madureza, porque para ficar maduro era o nome. Esse eu não me lembro, Edu. Eu me lembro bastante do telecurso, mas esse realmente eu não me lembro. Mas já era algo que já vinha trazendo essa inovação, essa novidade, e agora a gente precisa entender que é um método educacional eficiente, que funciona, e é positivo para o jovem, porque traz para ele habilidades, talentos, desperta talentos em jovens que estavam adormecidos dentro dessa geração nativa digital. O Fernando Oliveira, lá de Caxambu, ele está agradecendo pelas suas explicações, com a preocupação que ele tem com o filho dele de 6 anos. Muito obrigada, Fernando, pela audiência. Fica à vontade para fazer outras perguntas, se você houver necessidade. A Alessandra Almeida. Oi, Vanessa, estou aqui te vendo.
Muito obrigada, Alessandro, uma amiga querida, segue meu trabalho, pedagoga. Muito obrigada pela audiência. E a Alessandra Almeida fez um comentário aqui. É muito difícil, tem pais que não possuem estudo, principalmente os alunos da rede pública. Trabalham o dia todo e mal realizam as tarefas diárias. Eu, como professora, sei que terei que começar do zero. Importantíssimo, Alessandra, a sua colocação. A gente tem trabalhadores, né, com os serviços essenciais. A gente precisa se programar para esse novo modelo. Então, a minha sugestão, seja para os trabalhadores que estão no mercado, é que já conversem, né, antecipadamente com as suas empresas, verificando, né, com seu empregador, verificando essa possibilidade, né, de trabalhar em formato de rodízio, em fazer com que tenham esse momento home office. As empresas, elas precisam entender também que a educação é importante e que com essa flexibilização frente ao trabalhador, na verdade, ela está preparando a perenidade da sua própria empresa. Então, esses jovens que hoje estão estudando serão futuros trabalhadores. Então, a gente precisa investir em educação, né, para colher aí os frutos disso no futuro. É importantíssimo que as empresas também abram, né, essa flexibilidade para que mães, pais, né, pessoas que são responsáveis por crianças e por estudantes possam também acompanhar seus filhos. Realmente o desafio é grande, é difícil, mas eu acredito muito na adaptação e eu acredito muito na forma que nós temos, né, enquanto seres humanos aí, de atender uma demanda, porque realmente é uma demanda do mercado. Cida Oliveira, boa tarde, muito bom estar com vocês. Obrigado, Cida. A Ana Maria Farques, passando essa pandemia, estaremos juntos novamente. Saudade de nossas reuniões. Aprendi muito fácil a amar vocês, o Eric e o Walter Brazão. A gente bacana. E os dois. Foi legal visitar a Ana Maria lá no Vista Verde. Tem mais alguma pergunta? Acho que... Ô, Vanessa, parece que vai voltar às aulas, né? Tudo indica, né, que vai voltar em agosto. E cada aluno vai um dia da semana. É isso mais ou menos que vai ser, né? Que será, né? Acredito que sim, esse formato de rodízio propõe isso. Agosto foi uma data que foi, né, sugerida. A gente não tem nenhuma informação ainda do governo do estado apontando a volta para agosto. As escolas também precisam se preparar para isso. A gente tem até como informação para a audiência, né, fontes de pesquisa onde trazem o novo protocolo, inclusive com cabines de higienização. Então, as escolas provavelmente vão ter que se preparar para isso. E o rodízio tende a acontecer sim. Uma sala, por exemplo, de 20 alunos, né? Então, recebe na segunda 5, na terça outros 5, e os que não estiverem em sala de aula estarão conectados online, assistindo seus conteúdos online. Então, essa é a tendência da nova educação. Mas, agosto, não tem nada ainda confirmado. Existem algumas escolas, Edu, que estão realmente com planejamento para voltar em agosto, para voltar em setembro, numa visão agosto otimista, setembro conservadora e pessimista, voltar só a partir de 2021, nesse formato híbrido. Entendi. Então, isso basicamente, ou não, é uma rotação individual? Sim, é a rotação, é a rotatividade, né? Na verdade, é o rodízio que está sendo previsto nessas fontes de pesquisa, né? O Todos pela Educação, uma plataforma e uma instituição super séria que acompanha no Brasil a educação e que promove isso de forma muito clássica, já coloca essa informação.
da rotatividade, do rodízio dos alunos, da necessidade do uso de máscaras, da necessidade de lavatórios, de aulas em ambientes abertos, como quadras, ginásios. Então, e também essa necessidade de rodízio de professores, rodízio do corpo administrativo da escola. Então, existe a necessidade de um preparo, né, para esse novo modelo. Então, eu acredito que as escolas, elas têm bastante trabalho, inclusive, queria compartilhar aqui uma visão, pais participativos, muito importante. Professores, né, educadores criativos. A gente, nesse formato online, as aulas expositivas, aquela tradicional que a gente estava acostumado, com o professor lá na frente, os alunos sentados, isso não tende muito, inclusive no online, a chamar tanta atenção do estudante. Então, os professores, eles vão precisar de treinamento, capacitação, investimento das escolas, porque a escola que oferecer o melhor capacitação, treinamento, ferramenta para os seus professores, terá um ensino de qualidade. Isso mudou. Então, empresas, flexibilizem seus pais de estudante, escolas, invista no treinamento e na capacitação dos seus professores para que seja entregue um serviço de qualidade, e pais, sejam participativos. Eu acho que essa parceria só tende a desenvolver o nosso bem, né, que é o nosso filho, o nosso jovem, que é realmente aquele estudante que hoje, muito bem desenvolvido, vai cuidar muito melhor do nosso país no futuro. Tomara que sim, viu? Porque esses que estão aí, fala sério. Bom, esse é um outro assunto. Mas, Vanessa, agora, saindo um pouquinho disso aí, mas dentro da educação, eu vi uma matéria uma vez no Fantástico, achei muito interessante, que gostaria de saber a sua opinião como educadora, dos alunos, não sei se você sabe, claro, deve saber, dos alunos lá na França, um estilo de ensino, onde os alunos que determinam o que será ensinado na aula, no ano. O que você acha? Eu acredito que a educação, ela é muito individual, né? Inclusive, nesse momento da pandemia, do online, cada aluno, ele precisa ser respeitado enquanto sua individualidade. Tá? Mas eu gosto muito e reforço, é uma habilidade do futuro a interação social. Então, trazer o aluno como protagonista do seu conteúdo, de sua aula, pode sim ser uma forma diferente de fazer com que ele se interesse pelo conteúdo. Eu mesmo, com os meus mentorados na minha empresa, muitas vezes os trago como protagonista. O conteúdo, eles preparam a aula. E isso funciona. Mas eu acredito que tem que ser algo compartilhado. É uma troca. O educador, ele estudou, ele está preparado, ele tem didática, ele tem conteúdo, ele tem experiência de vida. Então, ele pode compartilhar muito e ensinar muito para o estudante, mas por que não ouvir o estudante, ouvir o interesse dele e montar em grupo, integrado, um conteúdo interessante. Então, eu gosto do formato, mas eu não acredito que ele tenha que ser absolutamente assim. Eu acredito muito na integração. A Eliana Xavier. Vanessa, excelente colocação. É importante as escolas já começarem a se preparar em relação ao retorno e para o ensino híbrido. Muito obrigada, Eliana. Bacana ter você aqui conosco. Também uma pessoa que conhece meu trabalho, que tem um reconhecimento muito incrível. Muito obrigada pelas suas palavras. A Edna Maria Videira. Boa tarde, Vanessa. As necessidades dos alunos da rede pública muito provavelmente são diferentes dos alunos da rede privada. Quais orientações são relevantes para que os pais e professores possam alinhar um processo de retomada da educação pós-pandemia? Grata. Obrigada. O nome dela, desculpa? Edna Maria Videira. Edna, você está coberta de razão. É claro que a educação pública, ela precisa desse preparo também. E a gente vai contar
com a atenção dos nossos governantes para esse investimento, porque vai ser algo que não terá como fugir. Esse preparo ele será mandatório. A gente está vendo o cenário da pandemia e todos os ambientes preparados. Então, eu acredito que haverá um investimento obrigatoriamente. E as escolas, os pais, a gente precisa ter segurança para mandar os nossos filhos na escola. Então, a educação pública também acredito que passará por esse novo formato, talvez com vai precisar de um pouco mais de tempo, porque a gente conhece como é o investimento privado, o investimento público, desculpe, e toda, né, a burocracia que tem por trás do investimento público, que é um fato que a gente precisa acompanhar. Mas não acredito que tenha como fugir. Eu acredito que as escolas privadas vão sair na frente, evidentemente, com esse preparo, mas não vai ter como fugir da escola pública também. Vanessa, eu não estou muito por dentro, mas ainda tem a repetência. Existe a repetência ainda? Na verdade, a gente tem alguns cenários, né? O aluno ele é acompanhado, né, pela equipe gestora, tanto da escola pública quanto da escola particular, para que o aluno não chegue à repetência, acreditando, inclusive, num modelo de educação mais próximo dos estudantes, tá? Então, hoje, a gente tem a frequência, né, muito mais latente para a reprovação desse aluno do que a educação, porque tanto a escola pública como a escola privada, né, tem a obrigação, vamos dizer assim, de acompanhar os seus alunos, identificar suas limitações, dificuldades e fazer com que esse aluno não chegue ao ponto da repetência, enquanto conhecimento adquirido. Então, isso, existe no momento que ele não tem a frequência mínima para adquirir esse conhecimento. Inclusive, existe uma determinação da escola notificar o conselho tutelar se o aluno, de fato, ficar faltando muito, estar muito ausente nas escolas, porque o conselho é parceiro da educação e vai entender o porquê que esse aluno não está indo na escola. Então, esse é um trabalho muito feito em conjunto para evitar a repetência. Eu acho ótimo, sabe por que da minha pergunta? Porque eu achava muito injusto, por exemplo, um aluno, vou citar o meu caso. Eu era péssimo em matemática. Hoje sou mais ou menos, mas era péssimo. Mas eu era inteligente em várias coisas, geografia, eu era bom em tudo, português. E achava injusto, por causa de uma matéria você perdeu o ano. Poxa, eu não sou bom em matemática, mas eu sou craque em geografia, sou craque em história, então, né, e hoje mudou. Eu acho legal isso aí. Né? Edu, isso que você falou é muito importante, eu acredito muito, né? Anteriormente, nós éramos muito julgados, né, pelo nosso QI, pelas nossas notas. Né? Era importante você ter uma média na escola para passar de ano. Por que matemática é mais importante que geografia e história? Exato. E hoje, né, os estudos, né, de um psicólogo que chama Gardner, que veio depois de 1990, traz que os indivíduos, eles têm 9 inteligências. São inteligências múltiplas. E essas inteligências faz com que eu conheça matemática percentualmente, eu conheça linguística percentualmente, mas, de repente, a minha maior inteligência é corporal. A minha maior inteligência é intrapessoal. Então, são 9 tipos de inteligência que faz com que o indivíduo se desenvolva. E nós, né, eu acho que é claro, né, para todo indivíduo, maduro ou não, né, com maturidade ou não, que nós aprendemos muito nas nossas experiências do cotidiano. Geografia eu não aprendo só na escola, eu aprendo também quando eu viajo, aprendo história. Então, a vivência traz também uma educação intangível. E a
prova, ela traz sentimentos, pressão, estresse, ansiedade. Então, por muitas vezes, o aluno ele não vai bem na prova, mas ele tem um conteúdo absolutamente adquirido sobre aquele conteúdo. Então, atividades extracurriculares, né, trabalhos, apresentações, compõem a nota avaliativa. Graças a Deus que mudou, viu? A Alessandra Almeida está dizendo ótima colocação e ela está dizendo, com certeza, investimento na educação, na tecnologia, nas escolas, para pais, alunos e profissionais, como tínhamos aulas de datilografia, as crianças sabem brincar no computador, mas não assistir aulas, realizar atividades. Será uma volta muito desafiadora para os professores e toda a equipe escolar. E a Sueli Demetrio, gostei do novo ambiente do Resgatando. Parabéns, Edu e equipe. A Sueli Demetrio, obrigado. Sueli que mora lá no Jardim Paulista, lá, aquelas torres atrás ali antes era o Vale Paraibano, hoje é o Edifício Roma. Obrigado, viu, Sueli, pela sua audiência aí. Qualquer dia eu vou aí te visitar novamente. Muito obrigado, Sueli. Vamos agradecer então, Vanessa, vou te chamar outra vez para a gente falar mais de ensino, que é um assunto que eu gosto demais, é muito bacana, viu? Cultura, né? Conhecimento. E tem mais um monte de perguntas para fazer. É que o tempo agora não dá, mas você vai ter que voltar. Mas numa próxima, você vai explicar para não hoje, numa próxima você vai explicar para nós o que é sala invertida. Ótimo. Pode convidar, eu estou à disposição. As pessoas que têm dúvida, a gente tem uma página no Facebook, a Teenagers Way é uma empresa que está aí disponível no mercado para contribuir com a educação dos pais. Então, segue o nosso trabalho e podem mandar as perguntas no direct, que eu tenho um prazer em responder. Muito obrigada pela audiência e pelo convite.